2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, um sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que noutro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, nesse texto, nós vamos ver o apóstolo Pedro, ele ensinando e orientando os seus ouvintes acerca das verdades espirituais. Ele traça aqui um paralelo entre a nação de Israel e a igreja, no qual agora, onde todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, passam juntamente com a nação de Israel, compor um único povo espiritual, um único povo que irá morar no céu. Ele é muito claro, ele é muito contundente, ele é muito específico ao dizer que antes nós não éramos povo, mas agora nós somos. No final do versículo de número 10, quando ele vai dizer, porque antes nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia. Em outras palavras, conforme Paulo vai dizer, nós estávamos condenados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. Mas em Cristo nós somos religados, nós somos enxertados. E agora, juntamente com a nação de Israel, nós passamos a compor um único povo que estará para sempre com o Senhor. E aqui é importante que fique muito bem claro, ao contrário do que ensina aí a teologia da substituição, nós não nos transformamos no Israel de Deus. Israel continua sendo Israel. E a igreja continua sendo a igreja. Mas é importante que todos passem a crer em Jesus Cristo. Então, Israel também vai precisar a reconhecer a Jesus como seu Messias e Salvador. E isso está reservado lá para o futuro. Claro que alguns deles agora já começaram, já existem aí os judeus messiânicos que aceitaram Jesus como Messias, mas muitos deles ainda não. Então, lá na batalha do Armagedon, tudo aquilo está relacionado justamente a isso. Mas aqui Pedro, ele está falando sobre esta condição antes de morte e agora uma condição de vida, porque nós alcançamos misericórdia da parte de Deus. Nós somos enxertados na videira verdadeira. E agora temos vida e vida em abundância. Ele começa esse versículo dizendo: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por precioso sangue, por precioso preço, um preço impagável para nós, que apenas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tinha condições de pagar. E Ele foi lá e pagou para nos adquirir. E a palavra vai dizer que Ele anulou a cédula que era contra nós. A nossa acusação, ela foi rasgada, ela foi apagada. Então, Ele faz isso justamente para nos trazer para a presença de Cristo. Para nos trazer para a sua presença, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, e aqui como curiosidade, nós já podemos perceber que não existe a possibilidade de Deus ter escolhido uns para a salvação e outros para a condenação. Porque aqui Ele está dizendo que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós estávamos em trevas e agora estamos na sua luz. A partir do momento que nós cremos, a partir do momento que nós aceitamos e reconhecemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E Ele é muito claro que nós somos povo adquirido, sacerdócio real, geração eleita para anunciar. E isso é muito profundo. É muito importante que nós não venhamos a perder isso de vista.
Porque nós somos chamados para anunciar. Nós temos que anunciar as virtudes do Evangelho, porque nós somos chamados para pregar, nós somos chamados para viver. Alguém disse aí uma vez: pregue, 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 e se necessário, diga alguma coisa. Em outra ocasião, a palavra de Deus vai dizer que a nossa vida tem que resplandecer a glória de Cristo. Então nós, antes, não éramos povo, nós estávamos em trevas e fomos trazidos para a sua luz. Ou seja, nós fomos transformados para transformar. Olha que coisa interessante. Para levar até as outras pessoas, para levar até aqueles que ainda não tiveram a mesma oportunidade que nós, a mensagem de salvação, a mensagem de transformação. Nós somos chamados para fazer a diferença. Jesus uma vez estava conversando com um certo homem chamado Nicodemos, e naquela conversa ali, tão bacana, tão legal, Jesus conversando com Nicodemos, e Nicodemos, com sua vasta experiência, com seu vasto conhecimento, se encontra perdido com algumas das afirmações que Cristo faz. Jesus fala com ele: olha, é importante que todos nasçam de novo. E ele não consegue compreender, tanto é que ele pergunta: eu vou voltar lá para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus fala: não, Nicodemos, aquele que nascer da água e do Espírito. É como se ele estivesse dizendo: nós somos tirados das trevas e trazidos para a luz. Nós temos a nossa natureza transformada. Antes nós éramos homens naturais, homens carnais, e quando recebemos o Espírito Santo de Deus derramado sobre as nossas vidas, nós agora passamos a ter a nossa natureza espiritual. E é sobre isso que esse texto está falando. Porque nós somos transformados para transformar, transformados para anunciar. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que tivermos de falar desse amor, para anunciar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus ali no Evangelho de João, existe aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó, quando conversa com Jesus. Ela é tocada tão profundamente pelas palavras de Jesus, que ela sai de onde ela está e ela vai até a cidade para poder anunciar aquilo que ela ouviu falar de Jesus. Ela não se conteve. Ela começa a proclamar: por acaso não seria esse o Messias ao qual nós ouvimos falar? Não seria ele, porventura, o Cristo? Disse ela. Ela não se conteve. Então, esse sentimento, essa percepção, essa vontade, esse desejo também deve pulsar nas nossas veias. O nosso coração, ele deve estar totalmente voltado e concentrado neste propósito. E as pessoas, quando olharem para nós, elas precisam ver o rosto de Cristo. Não é aí a canção que vocês estão ensaiando. Nós precisamos ser parecidos com Cristo. Nós precisamos ter o cheiro de Cristo. Nós precisamos ter o aspecto de Cristo. Normalmente, um discípulo, ele costuma ser muito parecido com o seu mestre, na maneira de falar, às vezes na maneira de vestir, às vezes no seu aspecto físico, no jeito de gesticular. Porque ele tem tanta intimidade ali com o seu mestre, tanta proximidade com o seu mestre, que involuntariamente ele começa a absorver aquelas características. E vocês vão ver que é verdade o que eu estou falando. Liguem a televisão, naqueles canais, daquelas TVs cristãs, onde tem lá os pregadores, essas igrejas maiores. Observem os pregadores, os seus líderes e aqueles que são seus liderados, que também pregam. Normalmente, eles se comunicam da mesma maneira. E claro que não estou dizendo a vocês que vocês também devam fazer desta forma, mas estou usando apenas como um exemplo para você entender como um discípulo
ele vai ali, de alguma forma, absorvendo o que seu mestre tem a oferecer. E nós somos discípulos de quem? De Jesus. Então nós precisamos sermos parecidos com Cristo. Nós somos parecidos com Cristo? Será que se eu olhar para mim, para o Antônio, as minhas ações, as minhas palavras, as minhas atitudes, elas são parecidas com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Será que as pessoas, quando olharem para mim, elas conseguem perceber que o Espírito de Deus habita na minha vida? João capítulo 13, versículo 34, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também uns aos outros vos ameis. E eu quero trazer aqui uma ênfase muito importante em cima da palavra vos amei, das palavras vos amei. Porque Jesus ele vai dizer, olha, um novo mandamento vos dou. E quando ele fala de novo mandamento, e traz essas palavras, que vos ameis uns aos outros, o amar ao próximo como a mim mesmo, ou como eu gostaria de ser amado, não era algo essencialmente novo. O Antigo Testamento, a lei, inclusive, trazia isso. Eles deveriam amar ao seu próximo como a si mesmo, ou seja, não deveríamos fazer com o nosso próximo aquilo que não gostaríamos que fizessem conosco. Mas quando Jesus ele traz essas palavras, ele vai dizer que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, ele sobe o sarrafo. Porque agora ele está dizendo assim, olha, você não vai amar o próximo como você gostaria de ser amado. Você não vai falar com o próximo da maneira que você gostaria que falassem com você. Eles não vão fazer, você não deve fazer isso. Você deve amar como Jesus amou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus disse. E como Jesus amou? Não buscando os seus próprios interesses, não buscando a sua própria glória. O próprio Pedro, ele traz para nós algumas instruções para nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Como se ele estivesse querendo dizer assim, você não deve pagar o mal com o mal. Porque existem pessoas que pagam o bem com o mal, existem pessoas que pagam o bem com o bem, o mal com o mal, e existem pessoas que pagam o mal com o bem. Aqueles que pagam o bem com o mal estão diretamente sendo influenciados e usados pelo inimigo de nossas almas. É algo demoníaco. Quando você recebe o bem, quando você recebe uma bênção, quando você recebe algo bom de uma parte, paga isso com o mal, isso é uma ação demoníaca. É como se nós estivéssemos sendo ali ingratos, que a ingratidão é demoníaca. Então, quando eu pago o bem com o mal, eu estou me entregando à vontade de Satanás. Mas existem também aqueles que pagam o bem com o bem e o mal com o mal. Esses, além da influência satânica, muitas vezes estão pensando apenas em si mesmos, ou seja, estão se comportando com a vontade humana. Porque algumas pessoas às vezes pagam o bem com o bem, porque são pessoas boas, não fazem mal para ninguém, mas existem pessoas que pagam o bem com o bem apenas por interesse. E existem aqueles que pagam o mal com o mal.
quanto na verdade aquele que agora é uma nova criatura, aquele que anda conforme a vontade do Espírito, que tem uma nova natureza, uma natureza espiritual, nós somos chamados, convidados, incentivados, encorajados a pagar o mal com o bem. Vou repetir. Nós somos encorajados a pagar o mal com o bem. Jesus, uma vez, ele foi muito contundente quando ele falou assim: olha, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Porque amar quem me ama, vamos combinar que é algo muito fácil. É muito fácil eu gostar de quem gosta de mim. Muito fácil. Agora, amar quem não me ama é difícil. Mas, Antônio, eu não desejo mal para ela. Não é só isso. Se você pensa que amar é só não desejar o mal para quem te faz mal, você está redondamente enganado. Nós estamos completamente enganados. Porque quando eu amo aquele que me persegue, quando eu amo aquele que me odeia, eu tenho que desejar o bem. E esse é o X da questão, porque a nossa natureza, pervertida pelo pecado, contaminada pelo pecado, pela imundícia, ela dificulta esse processo. Então, por isso que nós temos a necessidade de nos entregarmos cada vez mais ao Espírito e permitir com que o Espírito venha fazer e trabalhar e atuar na minha vida, na nossa vida. Não é assim que a palavra diz: sem mim nada podeis fazer? E a partir do momento que eu começo a viver para Cristo através de uma nova natureza, eu começo a criar condições de desejar o bem para aquele que me quer mal. Pedir a Deus que o abençoe, que talvez ele possa entender que o que está fazendo não está tão correto. Algumas pessoas passam batido naquela afirmação de Jesus quando ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essas palavras, elas têm uma profundidade tão grande, tão grande. Se nós parássemos para refletir nessas palavras, é como se Jesus estivesse querendo dizer: olha, Pai, eles estão cegos pelos pecados. Eles estão sob o controle do inimigo de nossas almas. O seu coração está pervertido. O pecado atrapalhou a sua maneira de ver e ouvir e sentir. Então, portanto, Pai, perdoa-lhes, porque eles realmente não sabem o que fazem. Jesus, ele fala: olha, Pedro, quando Pedro corta ali a orelha de Malco, fala: calma, Pedro, o propósito não é esse. Eu bem poderia pedir ao meu Pai que enviasse várias legiões de anjos, mas eu não quis assim. O propósito não é este. Fazendo a diferença. E nós temos feito a diferença como deveríamos fazer na nossa escola, no nosso lar. Muito importante isso. Com os nossos vizinhos, nosso local de trabalho. 1 Pedro 4,8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. E vale lembrar, meus irmãos, que o amor, ele é muito mais que uma palavra, ele é muito mais que um sentimento. Ele tem muito a ver com ação, com atitude, iniciativa. Será que eu tenho praticado o amor? Exercitado o amor? Porque se eu não estiver praticando e exercitando amor, eu não estou me parecendo com Cristo. Uma vez, algumas pessoas foram expulsar alguns demônios lá no livro de Atos. E os demônios viram e falam assim: olha,
Jesus, eu conheço. Bem sei quem é Paulo. E você? Quem é? Demônio falando para a pessoa. Chegaram, olha, Deus de Paulo, sai aí. Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Nós somos parecidos com Cristo? Será que nós realmente estamos nos parecendo com o Senhor? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5, quando ele ainda continua, que não teve por usurpação ser igual a Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Somos chamados, meus irmãos, para fazer a diferença. Sermos parecidos. Ter o DNA de Cristo. DNA do Espírito. Aquele que está no Espírito também ande conforme o Espírito. Aleluias. Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros. Em outras versões vem assim, luzeiros ou luminares no mundo. Ele aqui está dizendo, Paulo, que no meio de um mundo imerso em trevas, em escuridão, em pecado, nós temos que iluminar como luzeiros, como luminares, para que a luz chegue até onde precisa. Assim como as estrelas, como a lua, que não tem luz própria, mas iluminam, apontam um caminho, apontam destinos. Nós temos que apontar para Cristo. A nossa luz vem de Cristo. Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem anda em mim jamais caminhará em trevas. Então nós, como luminares, que resplandecem a luz de Cristo, que são parecidos com Cristo, também precisamos apontar o caminho para as pessoas, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da nossa vida, através das nossas ações, através das nossas escolhas, através das nossas palavras, através das nossas decisões. Será que eu tenho me parecido com Cristo? 1 Pedro capítulo 3, versículo 11, diz assim, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Imperativamente, ele vai dizer que eu preciso me apartar do mal e fazer o bem. É como se ele estivesse dizendo, olha, para poder anunciar o Evangelho, o seu testemunho, ele precisa mudar. A sua vida, ela precisa ser condizente com aquilo que você fala, com aquilo que você diz. Lembre-se, pregue, pregue, pregue. Se necessário, diga alguma coisa. A pessoa, eu estou aqui na igreja, a paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Aí eu chego lá em casa, todo dia eu começo a brigar e discutir com o vizinho, começo a brigar e discutir com o vizinho da frente, ou com um colega de trabalho. Mas eu chego na igreja, a paz do Senhor, Deus te abençoe, anda com a minha Bíblia. Isso é condizente? Não. Aparte-se do mal e faça o bem. É uma escolha que ele está dizendo aqui. E aquilo que tem 4 anos que eu falo aqui com vocês. Toda escolha implica em renúncia. Toda escolha obrigatoriamente implica em renúncia. Não existe escolha sem renúncia. Se alguém algum dia conseguir provar para mim que existe escolha sem renúncia, eu venho aqui e peço desculpas, porque eu não acredito dessa forma. Toda escolha, ela implica em renúncia, ainda que pequena. Estou aqui com essa blusa vermelha.
mas você não pegou e falou, eu não quero essa aqui. Mas a partir do momento que eu fui lá no cabide e peguei essa blusa, eu disse não para as outras. Não importa qual cor estava lá. Eu escolhi a vermelha. Então eu renunciei às outras. E diante desse aspecto, desse prisma, ficam muito claras as palavras de Elias quando ele vai dizer, olha, por que vocês estão cocheando, titubeando, em dúvida entre dois deuses? Escolhei, pois, hoje a quem servis, ou a Deus ou a Baal. Não tem como servir os dois. Então, toda escolha implica automaticamente, vai te levar automaticamente, vai nos levar automaticamente a uma renúncia. Porque para servir a Cristo eu tenho que renunciar ao pecado. Eu tenho que renunciar à vida que antes eu vivia na carne. Eu tenho que renunciar aos palavrões, eu tenho que renunciar à prostituição, eu tenho que renunciar à fornicação, eu tenho que renunciar à mentira. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não menta mais. Assim que a palavra vai dizer. Tem que haver uma transformação. Ela pode ser pequena, mas tem que ser constante. Hoje, mais do que ontem e menos do que amanhã. Hoje, mais do que ontem e menos do que amanhã. Melhoria contínua e constante, através do Espírito de Deus. Escolhendo viver e entregar a minha vida para Cristo e para o Espírito Santo controlar e conduzir. Romanos capítulo 12, versículo 18 e 19. Diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Porque algumas vezes nós somos perseguidos. Olhemos, por exemplo, para Paulo. Eles queriam matar a Paulo. Eles queriam tirar a sua vida. Eles queriam matar a Cristo. Queriam tirar a sua vida. Então, o fato deles quererem matá-los, estava sob o controle de Paulo ou de Jesus? Não. Porque eram eles que queriam. Mas o que Paulo e Jesus puderam fazer para ter paz, eles fizeram. Acho que o exemplo mais claro é Davi com Saul. Porque Saul, ele perseguiu a Davi onde pôde para poder tentar matar. Até Davi fugir para poder habitar junto com os filisteus. Davi, ele foi lá, teve 2 oportunidades para poder matar Saul. Ele não mata Saul, ele pega ali objetos para mostrar para Saul que ele teve a oportunidade. Ele mostra para Saul, olha Saul, eu tive a oportunidade de te matar e não te matei. Porque eu te amo. Ele falou para ele, o Senhor é meu Senhor, meu rei, eu te amo. Mas a raiva de Saul foi implacável. Ele tinha se entregue totalmente à ação do maligno. Mas isso não dependia de Davi. O que Davi pôde fazer, ele fez. Nós somos chamados a nos comportarmos da mesma maneira. Romanos capítulo 12, 18 e 19. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então aqui cai por terra aquela afirmativa antiga de alguns irmãos que falavam assim, olha, essa mão é para abençoar, mas essa mão é para consertar. Tinha gente que falava assim antigamente. Nada disso. Isso está errado. Nós temos que fazer a diferença. Então, as 2 mãos têm que ser para abençoar. Se alguém está me perseguindo, deixa ele te perseguir. Você não pode revidar, você não pode pagar com mal, você não pode pagar na mesma moeda, você não pode se comportar igual a ele está se comportando. Porque além de perder a sua razão, você vai dar mau testemunho. Nós daremos mau testemunho, mas nós somos chamados, transformados para transformar.
Profundo isso, né? Mas, Antônio, é tão difícil. É difícil mesmo. Por isso que a palavra vai dizer que o céu ele é tomado à força. Entrai pela porta estreita e caminho apertado. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então, se eu sou parecido com Cristo, eu também vou vencer, porque o Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus habita em nós. Profundo isso, né? Então, através da ajuda do Espírito, João vai dizer que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, eu vou conseguir vencer. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Efésios capítulo 4, versículo 24. Nós vamos estar lendo até o 27, diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Tem algumas coisas muito importantes que nós precisamos estar atentos aqui. A primeira delas, ele vai dizer: por isso deixai a mentira e falai a verdade. Primeiro ponto. A iniciativa tem que ser minha. Porque algumas pessoas se escondem através da justificativa que precisa dizer uma mentira aqui e outra mentira ali, mesmo que pequenininha, por causa das circunstâncias. Não. Não existe meio termo com a mentira. Ou é mentira, ou é verdade. Ah, mas é uma meia verdade. É uma mentira. Portanto, deixai a mentira e falai a verdade. Ah, o cobrador ligou, fala que eu não estou. É mentira. Isso não pode. Ah, mas não está fazendo mal para ninguém. Continua sendo mentira. De gente boazinha o inferno vai estar? Porque nós precisamos ser parecidos com Cristo. E por isso precisamos dizer a verdade. Sermos verdadeiros. Já pensou se Jesus, quando Pedro começa lá com as suas intempéries, as suas dificuldades, o seu jeito impulsivo, Jesus ele passa pano em Pedro e fala: não, Pedro, ó, cuidado, tal. Jesus é muito enfático e contundente, ele fala o que tem que falar. Pedro, ó, Satanás pediu autorização para se andar com você. Olha, Pedro, esse que te digo, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Porque a mentira, ela tem origem no diabo. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Ele fala do que lhe é próprio. Só que a gente não pode ficar só outorgando ao diabo a culpa de tudo. Porque quem decidiu falar mentira? Fui eu. Por isso que Paulo ele vai ser muito enfático. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade. Profundo isso. Aleluias. E a ira? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira é natural. A raiva, ela é natural. O que eu faço com ela que não é natural. Quando ele diz assim, olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira, é como se ele estivesse dizendo, não deixa que um dia termina e o outro começa com você irado, com o teu irmão ou com o teu próximo. Não deixa. Não deixa. Resolve o que tiver de resolver. Não deixa para resolver só quando estiver chegando próximo da ceia, não. Antigamente tinha-se muito essa preocupação. Não sei como é que está hoje. As pessoas se preocupam, está chegando a ceia, eu tenho que me consertar. Não deixa só para a ceia. Não. Não deixa o dia terminar e começar outro, sem que você tenha se consertado com o teu próprio. Peça desculpas, aceite desculpas. A gente tem muita dificuldade para aceitar desculpas também. Isso é verdade. Nós temos essa dificuldade.
E não podemos ser negligentes também. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele, pois, que pode fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nossa, eu sei que o meu irmão está precisando de uma blusa de frio, eu tenho uma blusa lá que eu não uso mais. Eu nem não uso de vez em quando, não, eu não uso mesmo. Ah, mas deixa aí, vai que um dia eu preciso. Meu irmão lá passando frio. Não quero dar aquela blusa? Compra uma blusinha, dá para ele. Mas se você tem a oportunidade de fazer, faça. Porque se não fizermos, realmente tendo condições, nós estamos pecando. Portanto, Romanos 12, versículo 20, diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas a partir do momento em que estamos em Cristo. Antônio, mas tem muitas coisas aí que você falou que eu não consigo fazer. E eu entendo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele pode ajudar você. Tenho certeza disso. Se você permitir que o Espírito atue na sua vida, e na sua vida, você vai conseguir. Só não desista. Permita com que ele faça a obra na sua vida, em nome de Jesus. Amém?